Vamos abrir em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 6. Eu acho que vocês devem conhecer essa história, mas eu vou ler fazendo uns comentários aqui no meio. João, capítulo 4, vou começar do versículo 6. Jesus, ele estava com os discípulos, e aí ele tinha que ir para Galileia, e ele resolveu passar por Samaria, tá? Então, a gente vai pegar nessa história. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Fala comigo, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Aí, para aí. Gente, isso não é normal, tá? Uma mulher tirar água meio-dia não é normal. Porque as mulheres, por questão de segurança e por questão cultural, isso era um trabalho que elas faziam juntas. Eram várias mulheres que iam ao poço juntas. Lembra quando o servo de Isaac achou Rebeca, e era Rebeca com várias outras mulheres? Aquilo era a prática. Você ia com várias mulheres por segurança, porque tinha que puxar a água. Não era uma coisa fácil de se fazer sozinha. E outra, ninguém vai meio-dia, porque é muito quente, né? Então, por que você vai ficar suando? Não, vamos cedo, não vamos meio-dia. Essa mulher fez questão de ir sozinha e de ir num horário onde ninguém estava lá. Por quê? Por causa de vergonha, por causa de culpa, por causa de acusação. Ela queria evitar pessoas. Ela foi propositalmente sozinha, propositalmente neste horário, porque ela não queria que as pessoas ficassem olhando para ela. Ah, essa aí é aquela lá que teve não sei quantos maridos. Ah, com quem que ela está hoje? Ah, não sei. Para evitar toda essa fofoca, para evitar a acusação, para evitar o julgamento e talvez até uma consequência de julgamentos, de insultos, de feridas, até de coisas físicas. Ela foi nesse horário. Então, vamos continuar. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Os samaritanos, por que existia essa rixa? Talvez você não saiba, talvez você saiba, mas com a conquista das diferentes tribos de Israel, eles vinham, entravam lá, tiravam, lembra de Daniel? Pegavam as pessoas mais sábias, mais ricas, né, que mais poderiam contribuir com uma sociedade, eles pegavam essas pessoas, levavam para a terra que era do reino que era o conquistador. Tá? Então, no caso de Daniel, eles pegaram Daniel e levaram para Babilônia. Eles deixavam para trás as pessoas pobres, tá? Esses ficavam. Desse povo que ficou, muitos deles se misturavam com os povos que estavam ao redor. E os samaritanos são resultado disso. Samaritanos são judeus que acabaram casando ou se misturando com os povos pagãos que estavam rodeando, ou dos povos conquistadores, e aí criou uma mescla. Então, aquela cultura de reino, cultura de Israel, todas aquelas tradições, a história, nem tudo aquilo ficou intacto. Tá? Por exemplo, os samaritanos, eles só liam o Pentateuco, eles não liam os profetas. Eles só ficavam nas leis de Moisés. Então, você vê na conversa que a mulher vai ter com Jesus, você vê que ela sabia da Bíblia. Ela vai falar do poço de Jacó, ela vai falar porque os meus ancestrais, porque ela sabia de Bíblia, mas eles não liam os profetas. Não existia aquela visão assim, além da minha circunstância. Eu vou aprender aquilo que vai me ajudar a manter a lei, as regras da minha vida aqui na terra, mas eu não vou ter aquela visão onde eu vou receber algo do céu, onde vai ter uma profecia sobre aquilo que vai vir, e sem a profecia, muita da esperança vai embora. Né? Se você não está conseguindo ver o que vai acontecer lá na frente, o seu coração começa a murchar. Por quê? Então, você está vivendo para quê? Só para cumprir as leis aqui. Então, era por isso que existia essa rixa, então. E Jesus fala que ele fez questão de passar por Samaria. Muita gente ia para os lados, eles queriam evitar ter esse contato, mas Jesus propositalmente foi nesse horário, naquele lugar, porque ele estava já procurando ter esse encontro com essa mulher. Jesus, versículo 10, Jesus lhe respondeu,
Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ela lhe teria dado água viva. Jesus está falando assim, você não me conhece. Você não sabe com quem você está falando. O teu conhecimento que você tem de Bíblia, do Pentateuco, das leis, isso não é uma condição que te favoreceu, que te proporcionou uma revelação de quem Deus é e de quem Jesus é. Gente, muitas vezes nós, como cristãos, a gente está beirando uma vida de Samaria. Porque a gente sabe, não, porque a gente cristão não pode fazer isso, porque a gente não pode ficar indo para balada e depois ir para a igreja, porque não pode fazer isso, não, a gente não pode ter vício. A gente sabe um monte de lei do que pode e não pode fazer, não é verdade? Mas será que se Jesus aparece na minha frente, eu tenho convicção de que eu vou reconhecê-lo? Eu reconheço a sua voz? Será que eu sei aquilo que ele está falando sobre o meu futuro? Será que eu estou olhando para a situação do Brasil e eu tenho medo, porque eu estou só aqui nas leis, eu estou só aqui no que acontece circunstancial, naquilo que eu estou só fazendo as coisas aqui ao meu redor. Não, os meus filhos têm que me obedecer, porque essa é a lei do Senhor. Eu preciso ler Bíblia, mas eu não tenho visão daquilo que Deus quer para a minha vida, eu não tenho visão daquilo que Deus quer fazer no Brasil, e aí a gente começa a ficar com medo, a gente começa a ficar com ansiedade, e aí Jesus aparece e você não conhece nem reconhecer, porque Jesus é uma voz que ele é espírito. A palavra fala que Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Né? E muitas vezes nós estamos como samaritanos. A gente, às vezes, procura uma distância com as pessoas, a gente procura suprir as nossas necessidades em coisas que ninguém está vendo, está escondido, a gente está morrendo de fome, e a gente perde muitas vezes oportunidades de ter um encontro com Jesus, porque a gente não conhece com quem, a gente não reconhece a sua voz, né, no dia a dia. Estou só aqui pegando água. Eu reconheço a voz de Deus quando Ele está falando, quando eu estou lá no meu computador, escrevendo uma coisa, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na fila do banco, eu estou reconhecendo Jesus, porque Ele fala o tempo inteiro. O Espírito Santo está lá, falando o tempo inteiro, Ele quer falar com você. Será que eu estou reconhecendo a sua voz? Versículo 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? No versículo 11, para mim, eu vejo o que a mulher valoriza. Ela valoriza o vaso dela, o cântaro, ou a jarra, o recipiente que ela vai pegar água. Porque a primeira coisa que a gente faz, quando a gente está ruim, a gente quer ver o que o outro não tem. Porque isso, se eu vejo que você está pior que eu, isso me conforta, entendeu? Você está miserável? Então vamos ser miserável junto. Primeira coisa que ele fala assim, estou com sede. Né? Você é judeu, como que você fala comigo? Ela está vendo todas as coisas negativas. Aí ela fala assim, o Senhor não tem nem como tirar água do poço. Como você vai tirar água? Você não tem um jarro, eu tenho jarro. Como que você vai fazer isso, ficar me oferecendo coisa? Eu tenho um cântaro, eu tenho um vaso, você não tem. Nessa pequena frase, você vê aquilo que tem valor para ela. Ela valoriza o fato de que ela tem pelo menos uma coisinha que vai dar condições dela ir lá no poço e pegar a sua água. Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí o que a mulher disse? Dá-me de beber, pois tenho sede. Já ouviu essa música? Não quero mais buscar. Vocês não conhecem, não? Dá-me de... Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. De repente, essa mulher tem uma revelação. Caiu a ficha, como vocês falam em português, né? Eu tentei traduzir isso para o inglês, não deu certo. Caiu a ficha. Eles, pega. Não, caiu a ficha. De repente, ela assim, então me dá.
Porque aí ela teve um entendimento, se eu beber dessa água, então eu não preciso mais voltar. Vocês não sabiam que essa música era do versículo da Bíblia, né? Eu vou ler, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. É isso que ela falou. Não preciso mais voltar aqui para tirar água. Uma revelação por causa de uma coisa pequena. Mais tarde ela começa a falar, porque os meus antepassados adoram aqui, fala que tem que adorar aqui, e vocês falam que tem que adorar lá. Ela começa a entrar numa discussão com Jesus. Jesus fala assim, mas eu sei, você vai buscar o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, verdade, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você está não é seu marido. E ela assim, então vamos mudar de assunto aí. Onde que adora Jesus? Tem gente que acha que ela estava literalmente com dúvida e tem muita gente que acha que ela estava tentando mudar de assunto, porque Jesus estava entrando numa área que era desconfortável. Ela começa então a entrar nesse debate e nessa conversa, Jesus tem com essa mulher samaritana, ele dá uma verdade que praticamente modela a nossa vida de adoração. Muitas das verdades e princípios que nós tiramos de adoração, de ministério de música, do nosso estilo de adoração, vem desse versículo. E ele decide que esse é o momento. Eu vou falar com essa mulher aqui, esse é o momento. Essa mulher, que talvez não seja quem todo mundo acha que merece ouvir, que talvez não esteja me buscando, que não tem conhecimento, nem me reconhece, que está olhando lá para o vasinho dela, achando que aquilo lá é importante, eu vou falar para ela o que é adoração. Ele fala, Deus é Espírito. E importa que eu seja adorado em espírito e em verdade. Isso está no versículo 23 e 24. Deus quer ser adorado. Não só que Ele quer ser adorado, fala que Ele está procurando. Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O que é adorar? Se alguém chegasse para você e falasse, me explica, o que é adorar em espírito e em verdade? Pensa aí o que você ia falar. O que é adorar em espírito e em verdade? E eu queria falar sobre isso através de exemplos, porque eu sou uma pessoa assim, você pode me falar um monte de palavras, se eu não tiver uma historinha, um exemplo, eu não vou guardar. Então, posso te dar uns exemplos? Vamos falar primeiro em espírito, para falar de uma adoração em espírito. E tem vários, tá? Eu não estou falando do único exemplo da Bíblia. Peguei um aqui porque eu achei que esse todo mundo ia conhecer, que está em Gênesis 22. E outra porque essa é o primeiro uso da palavra adoração. A palavra adoração não foi usada com Davi, que estava cantando, fazendo todas as preparações para o templo. Não, a palavra adoração, a primeira vez que a palavra adoração foi usada, foi quando... Vocês lembram? Foi quando Abraão teve que ofertar o seu filho Isaque. Então, vamos em Gênesis 22, versículo 1 a 5. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Você vê aqui um relacionamento de uma pessoa que reconhece a voz de Deus. Você não fala eis-me aqui para um estranho, falaria? Você não fala eis-me aqui para o demônio, por favor. Para o diabo, eis-me aqui. Não, você fala, sai daqui, ó. Como assim? Sai para lá. Está amarrado. A gente fala várias coisas, mas a gente não fala eis-me aqui. É uma pessoa, Deus falou, Abraão, eis-me aqui, eu reconheço, eu instantaneamente reconheço a tua voz, eu tenho estipulado um relacionamento com Deus, eu tenho história com Deus, Ele me prometeu, Ele me chamou, quando eu era novo, Ele me chamou para eu sair da minha terra, eu já tomei tantos passos de fé na minha vida, que eu fui criando um relacionamento de dependência com Deus, de fé com Deus, eu fui criando uma história e eu cheguei nesse ponto. Então não ache que a história de Abraão, que a fé de Abraão foi desenvolvida aqui, não. A fé de Abraão foi desenvolvida num longo caminhar com Deus, desde que Deus o chamou, pediu para ele fazer coisas loucas, e sair da sua casa, e deixar todo mundo, e fazer várias coisas aconteceram, que ele foi aprendendo quem Deus é, e nesse momento, não é um momento onde ele aprendeu o que é ter fé em Deus, esse foi o momento onde a sua fé foi testada, onde a gente viu, a fé dele é boa mesmo, é forte mesmo. E aí Deus então fala, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que te indicarei.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e virou o lugar de longe. Quando eu li essa história, eu achava assim, Jesus mandou, ele pegou a peixeira e vamos lá. Não. Imagina, Deus falou, uma coisa é Deus falar, e você está lá na unção, Deus falou na conferência, está lá, cata o filho, ele estava fazendo bagunça no culto mesmo. Não, ele teve que receber, aí ficou pensando, ele teve que cortar lenha, cortar lenha dura quanto? 2 minutos. Quem aqui já cortou lenha na vida, né? Ninguém. Pô, mó trampo. 2 minutos eu corto lenha? É todo um processo. Aí tem que pegar a lenha. Pega a lenha como? Vai pegar 2 mãos e vai pegar assim, ó. Não, aí tem que juntar a lenha, tem que preparar o jumento, né? Aí vai andando. Quanto? 3 dias. Gente, em 3 dias eu já estava na Conchinchina, eu estava no Japão. Estava indo na direção. Eu era Jonas. Entendeu? Eu seria Jonas, só que em vez de ir para Nínive, eu falei assim, matar meu filho? Não. Moleque, né? Às vezes surta, mas Jesus, amo, né? De vez em quando, brincadeira, claro. Mas você imagina, 3 dias você tem que ficar pensando, juntando as coisas e indo, andando, sofrendo. Pô, custou dinheiro aquilo. Você acha que é de graça? Você acha que não tem custo você pegar tudo isso, todas essas preparações, parar de trabalhar para levar a gente, pegar seus servos, subir a montanha, é fácil. Você sozinho, subir a montanha já é difícil, sem levar lenha, sem levar filho, sem ter que matar ninguém, sem ter que obedecer, sem ter que ser fé. Imagina, tudo aquilo foi um processo difícil. Seria difícil até se fosse um cordeiro. Se ele tivesse que ir lá com o filho para matar um cordeiro, seria difícil também. Porque o cordeiro não é qualquer cordeiro que pode ser oferecido. Tem que ser limpo, não pode ter nenhuma imperfeição. Então, todo o processo de subir o monte tem que ser com muito cuidado, porque esse cordeiro não pode se machucar, não pode se sujar, nada pode acontecer com o bichinho. Então, nem que não fosse Isaac, o processo já custava, era uma coisa que não era fácil. E mesmo assim, ele estava falando do seu próprio filho, e não qualquer filho. Ele falou, seu único filho. Agora, eu te pergunto, ele era o único filho? Não. Mas ele estava falando o único filho da promessa. O único filho de uma pessoa que não só leu o Pentateuco. O único filho de uma pessoa que entende que existe um mundo espiritual. Existem coisas que eu estou falando que vão acontecer lá na frente. Abraão não tinha só um conhecimento de um Deus que era limitado aos dias dele. Ele estava levando em consideração toda uma história. Ele estava levando em consideração que, mas Deus sempre falou que não era para a gente ficar matando como os outros deuses pagãos. Na época de Abraão, Moleque já estava lá. Que as pessoas ofereciam crianças para ser matadas como sacrifício. E Deus sempre foi contra aquilo. Ele estava levando aquilo em consideração. Porque eu entendo também a palavra de Deus. Eu sei das regras. Ele já me falou tanta coisa. E Deus me prometeu. Deus falou para mim que o meu filho, do meu filho, todas as gerações. Deus mente? Deus não mente. Abraão tinha uma revelação de quem Deus era. Abraão tinha um conhecimento daquilo que Deus tinha feito. E através daquele adorar em espírito, porque o meu espírito, quando a minha carne não entende, quando a minha mente não entende, o meu espírito está alinhando com uma realidade do céu. O meu espírito está entendendo, Deus é Deus. Nem que meu filho morra, Deus pode fazer alguma coisa. Porque as coisas que eu já vi ele fazer, que eu já ouvi que ele fez, são surreais. Então, eu tenho um conhecimento de que Deus é Deus da soberania, de algo que é milagroso, que não é normal, é sobrenatural. É espírito. É quando eu saio da minha mediocridade, da minha vida humana, do meu entendimento humano. Adorar a Deus em espírito é você elevar, você ir num patamar acima dessas nuvens que te cobrem, acima da escuridão, acima da tua situação, acima das circunstâncias. Ele conseguiu ir acima e oferecer um sacrifício, colocando toda a sua confiança em Deus. Isso é uma loucura. Para mim é uma loucura. Por que eu acabei de falar para você? Nossa, acho que eu não faria, acho que eu ia ser como Jonas. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa, de uma mãe que está pensando nas circunstâncias. Agora, se eu tiver a oportunidade de parar, não, Deus é Deus. Se eu tirar os meus olhos aqui, da terra, e eu lembrar, Deus é espírito. E importa que eu adore em espírito.
Então, eu preciso adorar a Deus, saindo da minha realidade carnal. Entende? Não, você não pode... Você pode adorar a Deus de onde? Claro que você pode. Mas existem níveis de adoração que muitos de nós nunca conseguimos entrar, porque a gente vive na nossa circunstância. Então, a nossa alma, muitas vezes, determina o tipo de adoração. Porque a nossa alma fala daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente quer, a nossa fome que a gente tem, das nossas coisas. Então, a gente é muitas vezes como aquela criança que começa a dar elogio para o pai porque quer alguma coisa. De repente, a criança vem ajudar a mãe a fazer louça. Por quê? Porque ela vai pedir se pode ir na festa da amiga. Muitas vezes, por mais que a gente reconheça que isso é errado nos nossos filhos, a gente faz isso com Deus. Então, a gente vem na igreja, aí a gente começa a cantar, tu és bom. Por quê? Eu amo isso. Eu amo isso. Por quê? Porque eu estou precisando da bondade de Deus. Então, a minha adoração, ela supre a minha alma. Eu estou numa adoração que está aqui, ó, nesse patamar. Está debaixo das nuvens. E aí a gente fala, por que não rompe? Eu estou aqui, e aí a gente consegue adorar, mas aí eu saio e não rompe. Não rompe porque a gente ficou aqui debaixo. A gente está adorando na alma. A gente está adorando na nossa mente. Mas nem sempre a gente adora no espírito. Importa que o teu Pai seja adorado em espírito. Enquanto eu estou aqui, e eu gosto só, o adorar aqui na nossa alma é quando fala assim, hoje cantou aquela música que eu não gosto. Quando é aquele cara que dirige louvor, eu não gosto. O adorar em espírito, primeiro, que não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com música. E tem tudo a ver com eu estou indo para deixar algo. Eu vou deixar, eu estou disposto a matar algo. Eu estou precisando de cura, eu não vou vir na igreja e quando cantar música de cura, eu vou levantar os meus braços e me sentir um pouquinho de esperança. Ou será que é pensamento positivo? Ou será que é fé? Nem a gente sabe a diferença. Porque aqui embaixo é difícil de você discernir. Será que isso é pensamento positivo? Não, vou ser curada, eu vou ser curada. Em nome de Jesus, se eu cantar essa música, eu vou ficar cantando. Eu até me sinto bem, porque palavras positivas, todo mundo gosta de um elogio, de uma palavra encorajadora. Mas até que ponto aquilo é profecia, aquilo é mover profético, aquilo é entrar numa realidade dos céus. Então a gente gosta de cantar, Deus, eu quero, me dá, eu preciso. É errado? Claro que não. Porque nós precisamos e nós temos sempre que declarar aquilo que nós queremos e aquilo que precisamos, porque o diabo também precisa ouvir, mas existe um nível de adoração, que é uma revelação que Abraão teve muito antes do nosso tempo, muito antes de Jesus, onde ele foi capaz de adorar a partir do conhecimento de que ele é Espírito. Então, se eu quiser oferecer esse sacrifício baseado nas circunstâncias que estão ao meu redor, não faz sentido. Mas se eu adorar acima das circunstâncias, Deus prometeu isso. Não, mas Deus falou isso. Ele tem duas opções. Ou eu adoro a promessa, ou eu adoro o Deus que prometeu. E às vezes, a gente adora a promessa, a gente adora a cura, a gente adora a libertação, e a gente esquece que Deus é o Deus. Será que eu estou disposta a trazer o meu Isaac? Ele não está falando só dos Ismaéis da nossa vida, das coisas que são fáceis a gente dar, que não foram necessariamente geradas como presentes de Deus. São coisas que são difíceis. Eu, por exemplo, eu sei que Deus quer para mim uma vida saudável. Eu hoje estou com pedra na vesícula, estou todo um processo de ir para médico e descobrir. Mas será que eu estou disposta a adorar a Deus, mesmo que eu não seja curada? Será que o meu vir para a igreja, levantar as minhas mãos para adorar a Ele, é porque Ele é o Deus que cura, recebe a cura, e eu estou lá, com as mãos levantadas? E se Ele não me quiser curar, eu consigo? Essa é a questão. O meu espírito está disposto, independente da cura ou não, independente do meu corpo, independente do que está acontecendo no Brasil, independente se eu for ameaçada de morte ou não, independente se o Brasil virar comunista, que seja. Será que a gente tem essa cabeça de que eu preciso adorar a partir do Espírito? Nós precisamos, e hoje nós vamos fazer isso. Nós faremos isso. Eu quero pedir para você fechar o seu olho. O seu olho não, os seus olhos, né? Fechar um olho, o outro está aberto ainda. Eu falo o seu olho porque eu sou japonesa, eu tenho metade de cada um, então para mim é um, entendeu? Mas vocês que não são japoneses, por favor, fechem os seus olhos, no plural. E nós vamos pedir perdão para Deus de não adorá-lo da maneira como Ele nos mandou, que é em espírito. Tá? Então, nessa hora, eu queria que você falasse. Fala para o diabo ouvir. Tá bom? Você vai falar assim, Deus me perdoa
Porque muitas vezes eu não estou te adorando em espírito. Nesta hora, eu quero entrar mais fundo, num lugar mais alto. Eu quero ver a realidade dos céus. Respira fundo. Existe um lugar onde a adoração não é me dá, eu quero, eu preciso. Existe um lugar onde o tempo inteiro a única coisa que se canta é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Esquece da tua necessidade. Esquece da promessa, ou se a promessa não veio. Esquece da dor, da sua decepção. Seja decepção com Deus, com igreja, com pessoas. Esquece da tua amargura nesse momento. Você consegue olhar para o trono. Pede para Deus, abre os meus olhos. Eu quero ver o trono da glória. Eu quero sentir aquela presença naquele lugar que faz tempo que eu não entro, porque eu estou tão preocupado do Senhor me ajudar. Eu estou vindo no trono sempre como Esther, tentando entrar, pedir permissão para receber uma coisa, mas hoje eu quero vir para te adorar. Independente se a minha situação nunca mudar, eu quero te adorar. Eu quero elevar o teu nome. Eu quero dizer que tu és santo, santo, santo. Não há Deus como o Senhor. Quando vocês estavam cantando essa música, uma parte falava assim: elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Imagine Isaac. Imagine Isaac no céu. Ele deve ser a única pessoa que entende, que tem uma revelação que nós nunca vamos ter. Aquele menino pode falar: o Cordeiro morreu no meu lugar. Naquele momento, Deus providenciou um cordeiro para que o filho fosse salvo. Um cordeiro para que o filho fosse salvo. E muito mais tarde, um cordeiro foi salvo, porque o filho morreu no teu lugar. Esse é o ponto de partida de uma adoração em espírito. Não é a tua necessidade, não é porque eu preciso de algo, não é porque é gostoso. Esse é meu ponto de partida, o cordeiro. É a revelação de Abraão e Isaac, de que era para ser o meu lugar. E o cordeiro tomou o meu lugar. E muito mais tarde, eu e você, hoje podemos dizer, o filho tomou o lugar do cordeiro que a gente tinha que ficar matando todos os dias, 300 vezes por dia, por causa de todas as coisas que a gente faz. Adoração em espírito. Agora também a palavra fala que a adoração não é só em espírito, ela é em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. E eu quero que você crie uma expectativa, porque eu creio que Deus quer libertar e trazer rompimento para alguns de vocês nessa manhã. Enquanto eu for falando, se o Espírito Santo for falando com você, você não presta atenção em mim, você presta atenção no Espírito. O Espírito Santo fala para você ajoelhar, você ajoelha. Você corresponde ao que o Espírito Santo quer fazer, ok? Em espírito e em verdade. Você lembra lembra da história de Moisés e Faraó? E Moisés foi para Faraó e pediu para o povo sair. Várias vezes ele falava assim: deixa o meu povo ir para quê?
me adorar. O ponto, essa frase foi repetida várias vezes, muitas vezes, de Êxodo 3 até Êxodo, acho que 10. Essa frase fica sendo repetida. Deixa o meu povo ir para que eles possam me adorar. Não existe uma adoração em espírito e em verdade dentro do Egito. Uma adoração em espírito e em verdade é uma adoração fora do cativeiro. Fora das influências e das vozes que te trazem para baixo. Quando você está aqui no louvor e você está levantando a sua mão e aquela vozinha fala assim, mas você tem certeza que Deus vai ouvir a tua oração? É cativeiro. Eu não consigo adorar em espírito e em verdade. Dessa maneira, não. Por quê? Quando a gente fala de mentira e verdade, você está falando de liberdade e cativeiro. E aprisionamento. A palavra fala que a palavra é somente a palavra que nos liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque da mesma forma que a verdade te liberta, uma mentira te aprisiona. Então, se eu acho que Deus não me ama, eu posso vir na igreja, eu posso adorar, eu posso ver os irmãos, eu posso ter um sentimento gostoso, o Espírito Santo está aqui. Beleza, estou adorando na minha sinceridade. Deus, o Senhor é merecedor. Mas lá dentro eu estou assim, mas Deus não me ama. Se Deus não me ama, aquilo vai me segurando. Eu não consigo entrar num nível mais alto. Eu fico sempre debaixo dessa nuvem das circunstâncias, dessa nuvem de acusação, dessa nuvem das minhas tribulações, dessa nuvem de que Deus não me ama. A liberdade te leva para um lugar onde você pode levantar os seus braços sem nenhuma acusação. Ele te faz, a liberdade te faz, a verdade de Deus cria uma liberdade que ela se expressa muitas vezes de maneiras loucas. E você não está nem aí, porque você é livre. Você quer ajoelhar, você ajoelha, não tem que pensar 2 vezes. Você quer sair correndo, você sai correndo. Por quê? Porque eu sou livre, não tem nada que me segura. E muitas vezes nós não conseguimos mais. Muitas vezes, porque às vezes é a vergonha, às vezes é o que os outros vão pensar, às vezes é o diabo falando coisa, mas muitas vezes nós não estamos refletindo uma adoração celestial. Porque a gente quer as coisas organizadas, a gente quer as coisas, tudo tem que ter ordem, tudo tem que ser quietinho. E tem mesmo, tem que ter ordem, mas uma ordem que está debaixo da ordem de Deus. Não significa só regras. Você tem que ser livre. Ou senão você não vai se dar bem no céu, você não vai gostar do céu. Porque é som de muitas águas, tatalar de anjos, várias criaturas com não sei quantas cabeças e faces e fogo saindo do céu. Tipo assim, eu acho que você não vai ficar bem lá. Ordem, não é a ordem que nós entendemos. E anjo voando para cá, e voando para lá, e fumaça, e água, e fogo, e tal. Você vai ficar assim, gente, alguém põe uma ordem. Eu quero fazer dízimo aqui. E tá esse povo tudo correndo. Você está disposto a ter uma oração onde você, uma adoração, onde eu sou tão livre, livre de acusação, livre das regras, eu entendo que vocês estão no contexto da igreja. Eu entendo tudo isso, mas existem momentos, e você discerne isso, que o teu pai fala assim, ó, pode fazer uma bagunça, pode dançar. Você entende isso, você sente isso, sabe? E não é uma coisa que traz distúrbio, não é uma coisa que rouba a palavra, você entende que é algo que Deus está movendo. Será que nós temos dado essa liberdade para Deus? Ou será que tem tanta coisa nos aprisionando que a gente não consegue? Deus falou várias vezes, sai deste lugar, sai do Egito. E aí o faraó falava assim, não, mas faz daqui. Não, eles têm que sair do Egito para me adorar. Por que Deus enfatizou isso tantas vezes? Não, mas é mais cômodo, já estamos lá. Vamos fazer assim, ó, vamos então fazer leis para que a gente possa então adorar Deus aqui. Pô, eu ia ficar super feliz, não tem que mudar. Imagina mudar com 3 crianças, não ia ser legal. Mas ele está falando assim, não, você não pode fazer uma acomodação para você viver no seu cativeiro. Colocar um quadrinho dentro da tua cela de prisão não significa que você está livre. Significa que você se acostumou com a tua prisão e você quer decorar porque você não tem intenção de sair da tua prisão.
Adorar em espírito e em verdade é adorar sabendo que Deus é espírito, eu sei quem Ele é, eu quero uma revelação dos céus, eu quero entrar em alinhamento com aquilo que está acontecendo nos céus, eu quero cantar em harmonia com os anjos, aquilo que eu estou fazendo está saindo do trono, de um lugar mais puro, que não está buscando nada, que está simplesmente falando, não, é sobre o Senhor, é tudo sobre o Senhor, eu posso sair daqui com o mesmo problema, posso sair daqui curado, o Senhor. As coisas podem estar bem ou estar mal, é o Senhor. E é também, eu falo assim, eu não quero viver debaixo de acusação. E lembra, eu não estou falando só do momento de adoração dentro de uma igreja, eu estou falando da tua vida, oferecendo a tua vida como adoração. E que privilégio vocês têm de estar numa igreja que é equipada com tantas pessoas que podem fazer sozo com vocês, podem orar com vocês, podem liberar, porque a tua vida não vai fluir de uma adoração celestial se você não sair do Egito. Isso é uma coisa que não é assim, eu tive um tempo com a pastora Luísa orando. Não, uma coisa que nós vamos fazer sempre, sempre. Imagina, vivi e cresci com a minha mãe. Toda semana ela vai achar alguma coisa que eu preciso de libertação, pode ter certeza. Se ela achar uma é porque eu sei que tem 5, entendeu? Deus falou uma. Sempre. A gente passa por situações, a pessoa, você viu alguma coisa, uma pessoa fala alguma coisa que te aprisiona. Sempre nós vamos fazer isso, mas eu quero te convidar, os músicos podem vir aqui à frente, eu queria te convidar nessa manhã, para oferecer ao Senhor uma adoração, onde você está disposto a deixar algo. Não significa que você vai perder algo, mas você fala assim, não preciso saber se eu vou perder ou não. Eu quero uma adoração de Abraão e Isaac, de chegar aqui e simplesmente deixar tudo. E falar assim, tá aqui. Sabe o que aconteceu? Aquela samaritana fala que ela deixou o seu vaso. O que ela valorizava? O vaso. Ela deixou o vaso. E aí ela saiu para buscar pessoas. Uma conversa. Ela teve revelação de quem ele era. Ela foi liberta pela verdade. Ela simplesmente foi livre do cativeiro da vergonha e da culpa. Ela chegou evitando pessoas, segurando o seu vaso, porque eu providencio aquilo que eu preciso, e eu não preciso de ninguém, não quero que ninguém me veja, porque essa é a minha realidade. Ela saiu sem o vaso, buscando pessoas. Isso é adoração. Você tem um encontro, um encontro com Deus de uma forma, que você simplesmente se apresenta, você está disposto a ouvir o que Ele tem para falar. Você recebe, você se alinha com aquilo que Ele diz que você é. E de uma forma tão casual, ela não chorou. Jesus não falou assim, agora, se você quer me receber no seu coração, levanta a sua mão. Repete, não teve nada, foi uma conversa com Jesus. E aquilo transformou completamente a vida dela. A mulher do vaso de alabastro, ela veio com aquilo que era mais precioso. Aquele negócio era caro pra caramba. Aquilo lá falava de valor, as mulheres guardavam aquilo, tinha um significado muito importante. Ela veio e ela deixou aquilo. E ela fez, quando ela lavou os pés de Jesus, ela estava adorando em espírito. Por quê? Ela teve uma revelação que só podia ter vindo do céu. Porque ela estava ungindo Jesus antes da sua morte. Ela estava ungindo o corpo de Jesus. Ela não tinha conhecimento físico, material, circunstancial para preparar aquela informação para ela fazer aquilo. Aquilo foi algo que aconteceu porque ela teve revelação de uma adoração espiritual. Eu vou adorar em espírito, não vai fazer sentido para você. Mas é isso que o meu espírito está sentindo e fazer, porque é isso que eu sinto que eu preciso fazer. Eu estou num lugar que é além do que está acontecendo aqui. E em verdade, porque ela foi livre, ela não estava nem aí com o que os outros iam falar, que ela estava interrompendo o jantar com um monte de homem. Não era o lugar daquela mulher estar lá naquela sala. E muito menos interrompendo, lavando o pé de Jesus. Adoração em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo que você nunca adorou em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que você já adorou. Mas o meu convite hoje é de você voltar a esse lugar. Vai no trono. Toca nas vestes de Jesus. Existem experiências que você vai ter com Deus. Que às vezes você está aqui, você está no altar, está longe do trono, pedindo, Deus me cura. E você não sabe que só de estar perto e estar numa outra realidade, adorá-lo em espírito, isso vai quebrar cadeias, vai quebrar coisas dentro de você, romper coisas dentro de você. E levanta a tua voz, nem que você não conheça a música, começa a adorar o Senhor.
E tenta, eu vou pedir para você nesse momento, tentar não pedir